que diz assim, Mateus 6, a partir do versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu coração, onde estiver o teu tesouro, aí estará também teu coração. O versículo 33. Mas buscai primeiro o seu reino, reino de Deus, e a sua justiça. E todas essas coisas, comida, bebida, roupa, vos serão acrescentadas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, que nos orienta, nos instrui, nos liberta e nos salva. Eu peço que mais uma vez o Senhor a ministre, por meio do teu Espírito, a cada coração, mente, e que haja salvação, edificação, consagração, e tudo para a tua glória. Glória do nome de Jesus. Amém. Talvez de todos os ensinos mais impopulares de Jesus, porque Jesus nunca fez questão de nos falar aquilo que nos agradaria ouvir, porque o seu propósito foi nos salvar. Talvez esse ensino esteja entre os mais impopulares. E talvez seja um dos menos pregados hoje. Não ajunteis tesouros na terra. Não ajunteis tesouros na terra. E por que é impopular? Primeiro porque já começa dizendo não. E a gente não gosta de ouvir não. E começa dizendo não, que a gente não gosta de ouvir, a algo que a gente gosta muito de fazer. Ou pelo menos acha necessário fazer. Qual seja ajuntar. Ajuntar. A gente gosta de ajuntar. E a gente gosta de ajuntar por pelo menos duas razões. Primeiro, porque dá prazer ajuntar. Dá prazer você olhar e ver que a coisa está cheia. Que a coisa está repleta. Que a coisa está transbordando, está cheia. Que não está minguando, está próspera, nos dá prazer. Salomão vai dizer lá no Eclesiastes, o que pode trazer de bem os bens ao dono, senão conceder um pouco de prazer, um pouco de alegria aos olhos. A gente gosta de olhar e ver a coisa cheia. Isso dá prazer. Isso dá prazer. Uma segunda razão pela qual a gente ajunta é porque isso nos dá uma certa segurança.
Veja, não digo segurança, mas certa segurança em relação àquela pergunta que às vezes atormenta a nossa alma. E se faltar? E se faltar? A gente não sabe o que está por vir, o que pode acontecer no mundo, na nossa casa, na nossa vida. Então, a gente ajunta. Agora, como a gente nunca sabe o que pode acontecer, a gente nunca sabe se o que já ajuntou é suficiente. Então, continua juntando. E aí ajunta, ajunta e ajunta. E nunca se sente totalmente seguro. Porque eu não sei o que pode acontecer, eu não sei quanto eu posso precisar, por isso não tem como saber se o que eu ajuntei já é suficiente para trazer segurança para mim e para minha casa. Então, vamos continuar juntando. E aí alguém ouve isso e diz assim, mas pastor, eu como um pai de família, justamente por isso, eu não saber o que pode acontecer amanhã, não é responsabilidade da minha parte, então, ajuntar. Inclusive, na Bíblia há exemplos de pessoas que ajuntaram. Por exemplo, José no Egito. Ele disse para juntar 1/5 de toda a colheita por 7 anos. Não é verdade? Por que seria ilícito, então, no meu caso, juntar? Bom, aí a gente precisa diferenciar entre 2 tipos de ajuntar que a Bíblia diz. Uma coisa é ajuntar para aquilo que é certo que vai acontecer. Esse ajuntar é lícito. Outra coisa é ajuntar a partir da incerteza do que pode acontecer ou não. Então, no caso da formiga que ajunta no inverno, como diz lá em Provérbios, inclusive é usada como exemplo de diligência, vai ter com a formiga preguiçoso, ela junta porque ela sabe que no inverno não tem folhinha para juntar, para comer. A hora de ajuntar é agora, no verão. Então ela não deixa para amanhã, ela trabalha, ela junta para aquilo que é certo. No inverno não tem. É uma questão de sobrevivência. A mesma coisa é o caso do José no Egito. Ele dá a ordem ali, o conselho, melhor dizendo, para que os egípcios tomem 1/5 da produção da colheita e armazenem em celeiros, porque foi revelado por Deus 2 vezes que depois de 7 anos de fartura, viriam 7 anos de fome. Era certo. Então, ajuntar para esse certo, é certo. Ajuntar para o que é incerto, pode ou não acontecer, aí já ganha na Bíblia outros adjetivos. Então, por exemplo, você sabe que no final do ano, vem, pelo menos na maioria aí dos apartamentos, vem uma conta de energia. Aliás, você que está chegando agora, se você não sabia, saiba, tá? No final do ano vem uma conta. E é grande, a depender. É certo se precaver para essa conta? É.
Porque é certo que vai vir. Seria uma irresponsabilidade achar que na hora o dinheiro vai cair do céu. Então, é lícito, legítimo. Um dia a gente vai ficar idoso. Não vamos ter a mesma força de trabalho que temos hoje. Não vão nos dar emprego. É lícito ter uma previdência. É lícito. Porque isso, a não ser que morramos ou Cristo venha antes, é certo. Então, se precaver, reservar para o que é certo. É certo. Agora, a partir de um medo, de uma incerteza, e aí não se pode mais adjetivar como responsabilidade, previdência, prudência. Ajuntar para o que é certo, é certo. Agora, interessante, irmãos, é que Jesus aqui, ele não está dizendo assim, não tenhais, ele está dizendo não ajunteis. Então, existe um ter que é legítimo e existe um ter que, a partir de um certo limite, já não é mais. Já cai no não ajunteis. E para piorar a nossa situação, ele não nos diz qual é esse limite. Não tem assim uma regra, uma medida do tipo, até tanto é legítimo, passou daí, já não é mais. Essa medida, esse limite, esse discernimento, é algo que cada um, diante da sua consciência e diante de Deus, tem que discernir. Não existe assim uma regra, porque aquilo que Deus coloca como limite para mim pode não colocar para você. Por exemplo, Jesus chegou para o jovem rico e disse assim para ele, olha, no teu caso, a melhor coisa que você pode fazer para não perder a tua alma, para não perder a tua alma, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Então você vai ter um tesouro no céu e depois vem e me segue. Mas ele não disse isso, por exemplo, para Maria, irmã de Lázaro. Ele não disse isso para José de Arimateia. Ele disse isso para o jovem rico. Então, Jesus não nos colocou assim numa tradição franciscana, onde se está estabelecido o que se pode e o que não se pode ter. A partir daqui já não se pode. Não. Ele deixou princípios. Agora, todos os que eram dele, tinham a consciência de que aquilo que estava nas mãos deles, as próprias mãos deles, eles mesmos, já não eram mais deles, porque foram comprados por preço, pelo sangue carmesim. E, portanto, tudo que tinham, inclusive eles mesmos, já não eram mais deles, mas eram do Senhor. De modo que aquilo que tinham era sempre disponibilizado quando o seu Senhor precisava. A Maria, irmã de Marta e Lázaro, tinha um frasco de perfume cujo valor era o salário de um ano. Salário de um ano. Mas teve um momento que ela olhou
e entendeu que não era mais para guardar. E derramou aquele frasco de perfume inteiro. Eu duvido que ia ter alguém aqui que não ia achar um exagero. O Judas achou um absurdo. Derramou aquele perfume inteiro de uma vez. Na cabeça de Jesus. E quando os discípulos, liderados por Judas, reclamaram, Jesus disse: deixa em paz. Deixa em paz. Ela fez isso me preparando o meu corpo para o meu sepultamento. Quem diz que é de vocês? Quem diz que é dela? O José de Arimateia tinha um túmulo. Talvez comprou pensando na família. Quando o seu Senhor precisou, não vou deixar o corpo do meu Senhor na cruz. Está o meu túmulo aí que eu sei que nem é meu. E aí, então, disponibilizou. E esse espírito de disponibilização de bens acompanha a comunidade que nasce do Cristo, de Jesus, do seu Espírito. Porque lá em Atos vai dizer que ninguém mais julgava que nada era seu. De modo que não havia necessitados entre eles. Porque eles sabiam que tudo que tinham não era deles, era do seu Senhor. Para servir o seu Senhor, para a glória do seu Senhor. Era isso que trazia alegria. Então é muito importante que eu e você, a gente faça uma oração. Senhor, eu sei que tudo que está nas minhas mãos hoje veio do Senhor e foi dado de graça, não foi conquista, foi graça. Porque lá em João, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 27 ou 28, João Batista vai dizer que ninguém pode ter nada, absolutamente nada, se do céu não for dado. Ninguém. Ninguém pode ter nada, se do céu não lhe for dado. Todo dom, toda dádiva perfeita vem do alto do Pai das luzes. Descendo do Pai das luzes. Senhor, eu sei que o que está nas minhas mãos veio do Senhor. E continua pertencendo ao Senhor. Porque o Salmo 84, 24, 1 vai dizer: toda a terra pertence ao Senhor e à sua plenitude. Eu sei, Senhor, que o que está nas minhas mãos veio do Senhor, pertence ao Senhor e está nas minhas mãos para administrar segundo o querer do Senhor. O Senhor me fez mordomo dos teus bens. Obrigado, Senhor, por ter me confiado. Obrigado pela confiança, Senhor. Muito obrigado pela tua confiança. Ter me confiado esses bens. Mas como que o Senhor quer que eu administre? É para continuar comigo? É para entregar? É para administrar a fim de que proveja as necessidades? Porque, irmãos, se a gente não ouvir, a gente vai acumular. A gente vai acumular.
a gente não vai só ajuntar para o que precisa, para o que de fato é certo. A gente vai ajuntar para muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E se tem um dia que nos mostra assim, ó, escancaradamente, explicitamente, como a nossa tendência é juntar, juntar e juntar além, sabe que dia que é? Dia de mudança. Dia de mudança. Dia de mudança, fica escancarada a verdade de como a gente acumula. Para muito além do que a gente precisa. Coisas que a gente achou que ia precisar, nunca precisou, mas guarda achando que vai precisar, mas não vai. E aí recai sobre nós o que diz Tiago 5,3. A ferrugem testemunhará contra vós e devorará a vossa carne como fogo. Tendes juntado tesouros nos últimos dias. Tendes juntado tesouros. Então, você quer se ver livre desta maldição da traça? Condenação da ferrugem? Que não vai testemunhar contra nós apenas no dia último, mas já neste. Então, algumas dicas. Não apenas aprenda a doar mais, mas gaste menos. Você não precisa de tudo que anuncia. Eu lembro até hoje de um professor de marketing explicando o que é marketing. Marketing é criar uma necessidade que não existe. E fazer todo mundo acreditar que ela existe. A gente precisa aprender a fazer o chamado passeio socrático. Dizem, não sei, mas dizem que Sócrates passeava pelos mercados, talvez de Atenas, e lhe perguntavam o que ele fazia, e ele dizia, estou vendo quantas coisas eu não preciso. Então, não apenas doar mais, gastar menos, mas também gastar melhor. Olha a dica do pastor John Piper. Ele diz assim: é apropriado para nós termos uma mentalidade de guerra no uso de nossos recursos, enquanto as pessoas estiverem sem o Evangelho. E nós temos recursos para enviá-lo. Em tempo de paz, a Rainha Maria era um paquete de luxo. Mas, na Segunda Guerra Mundial, ela se tornou uma transportadora de tropas. Você aloca seus recursos de forma diferente se for em tempo de guerra. E é tempo de guerra. As batalhas são mais constantes do que qualquer outra em nossas guerras mundiais, e as perdas são eternas. Eternas. Que, na verdade, ele está dizendo, é uma atualização do versículo 33, que Jesus diz, mas buscai primeiro o seu reino, reino de Deus, e a sua justiça, aquilo que é certo aos olhos de Deus,
E todas essas coisas que vocês precisam de fato para viver, não se preocupem, serão acrescentadas. Serão acrescentadas. Então, por que nós podemos viver isso? Não amanhã, hoje. Porque nós podemos responder esse chamado de Jesus agora. E então cumprir a missão pela qual Ele nos chamou, nos salvou, nos remiu e nos deixou na terra. Fazer aparecer o reino dEle. Para muitos, se possível para todos e todas as famílias da terra. Por que nós podemos fazer isso a despeito de qualquer incerteza para com o amanhã? E então sairmos dessa condição de ajuntadores, e de sermos doadores para a salvação de muitos e para a glória de Deus. Por que a gente pode? Por que Jesus nos liberta para isso? E nos diz, vão. Por quê? Por que nós podemos viver para algo maior do que simplesmente ficar ajuntando numa ânsia a partir do incerto, que nunca nos será certo. E por isso nunca podemos ter, de fato, paz. Por que você pode viver liberto disso? Por quê? Dessa ânsia, dessa incerteza. Então entrar na paz de Cristo, permanecer nela e ser um transportador dessa paz. Viver para essa obra. Aí onde você está, no seu contexto. Por quê? Esse chamado é também para mim e para você. Por que a gente pode? Primeiro, irmão, não sei se alguém já te avisou, mas Deus é Pai. Você sabia disso? Deus é Pai. Até as pessoas que não vêm na igreja sabem disso e você esqueceu. Até as pessoas dizem, Deus é Pai, não é padrasto. Elas sabem, você não. Então Jesus precisa nos lembrar. E Ele vai nos lembrar, nos dizendo no versículo 31, portanto, não vos inquieteis. Tem alguém aqui inquieto? Dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios. Isso aqui não é coisa de crente, os gentios. É que procuram todas essas coisas. E de fato, não se está negando essa necessidade. Não se está negando. Ninguém vai viver de vento. Ninguém vai viver só no espírito. Papai do céu sabe que você tem um corpo. E, de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Ele sabe. Ele sabe. Ele proverá. Então você pode descansar. O que você de fato precisar não vai faltar. Não vai faltar. Porque você não é órfão, você tem pai. E não tem nada que você precise que o teu pai não tenha. Nada. O teu futuro, o teu sustento está garantido. Deus é pai fiel no sustento dos seus filhos. Ele é pai fiel no sustento dos seus. Agora, sabe o que eu percebo? Que Deus não é apenas um pai fiel em nos dar tudo aquilo que de fato
precisamos. Ele também é um pai generoso. Ele não nos dá as coisas no limite. Ele não fica medindo aqui, ó, no caso desse meu filho aqui, ó, o que ele precisa é até aqui, ó, é no limite, porque se passar... Não. Ele libera, ele dá com liberalidade, ele abençoa. De forma que às vezes a gente não tem nem como carregar tanta bênção. Abençoa com liberalidade, abençoa com generosidade. Derrama. É igual um pastor, fiquei sabendo, que perguntou esses dias para a sua igreja, para os irmãos. Ele fez a seguinte pergunta: quem aqui é pai, é mãe, e deu para o filho o álbum da Copa? Aí o povo lá, né? Eu também dei, meu filho tem um álbum da Copa. Agora eu pergunto, precisa? Vai morrer se não tiver? Mas por que a gente dá? Porque a gente ama. Porque a gente não quer ver os filhos só com a barriga cheia e bem vestido. A gente quer ver eles sorrindo. A alegria deles é a nossa. Então a gente não dá no limite. A gente dá a mais. A gente dá inclusive o que não precisa. Claro que a gente não vai dar tudo também, né? A gente vai dar até onde no nosso entender é bom. Vai fazer bem, porque a vida vai dizer os nãos para eles também. Então é bom saber que não dá para ter tudo também, mas aquilo que no nosso entendimento é bom, não vai fazer mal, não vai criar um mau caráter, a gente vai dar com prazer, a gente vai dar com alegria. Não tem cabimento um filho chegar para um pai, para uma mãe, perguntar: ô papai, mamãe, amanhã vocês vão dar para mim a janta? Filho, que pergunta é essa? Pelo contrário, vou dar e você vai comer. Então a gente acha que por acaso Deus, a gente é melhor pai do que Deus? É isso que a gente acha? Porque Jesus, ele vai dizer aí num capítulo depois, 7, versículo 11, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu concederá boas coisas aos que lhe pedirem. Vê, a condição é pedir. Pedir. Não é nem a questão de ter sido um bom menino durante o ano. Para ganhar o presente de Natal. É pedir. Qual é o filho que, se pedir para o pai um pão, vai ganhar uma pedra? Pedir um ovo, vai ganhar um escorpião? Pedir um peixe, vai receber uma serpente? Ora, se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não negará bem algum os que pedem. Deus tem prazer em abençoar. Deus também tem prazer em ver você sorrir. Deus não dá no limite. Vai fazer aí a conta, você vai ver muita coisa, além, tudo muito além. Nós temos um Pai que nos ama. Um Pai generoso. Tem prazer em nos abençoar. Então não fica vivendo aí como se fosse um gentio. Vivendo como se não conhecesse. Correndo atrás do vento, como todo mundo. Você é de Deus.
Deus tem planos maiores para a sua vida. E Deus vai cuidar de você. Como pai. Generoso. Isso não significa que você tem que deixar o seu trabalho e fazer outra coisa. Só tem que viver mais leve. Descansando nos braços zelosos de Deus. Os braços provedores, cuidadores do Pai Celeste. Aleluia. Por que a gente pode viver isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Por quê? É para nós. Porque esse Pai que ama abençoar, Ele promete cuidar não só do presente, mas daquele tempo que mais angustia a nossa alma, que a gente chama de futuro. Você já reparou quantos versículos na Bíblia fala para você descansar em relação ao futuro? Por exemplo, lá Filipenses capítulo 4, Paulo vai dizer: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus na glória. Meu Deus suprirá todas, não é algumas, todas as vossas necessidades. Ele estava falando para uma igreja de pobres. Uma igreja de pobres, mas uma igreja generosa. Uma das poucas que assumiram o sustento do apóstolo. Uma das poucas. E ele diz: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Em Cristo Jesus. Na glória. E nesse texto aqui de Jesus, nessas palavras, não é diferente. Tem muitas palavras que asseguram o cuidado de Deus para com o amanhã. Versículo 25, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário, porque tem gente que para conseguir essas coisas perde a saúde. Mental, física, espiritual. Porque começa a seguir Mamon. E Jesus já disse que não é possível servir a dois senhores. Você pode ganhar coisas menores e perder as maiores. Cuidado. Você não precisa entrar nisso. Ele vai dizer, versículo 32, a gente já leu. Não vos inquieteis. 33, buscai primeiro, tempo presente, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, futuro. E o mais explícito, o verso 34, não vos inquieteis, de novo, não vos inquieteis. Ô gente inquieta. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu mal ou o seu problema. A gente não consegue dar conta do problema de hoje. Então, já é muito. Então é como se Deus nos dissesse assim, olha, o mal de um dia já é muito para você. Então vamos fazer um trato. Tenha só uma preocupação na vida. Fazer hoje
que é certo, o que é bom, o que é justo aos meus olhos. Das outras coisas todas, inclusive do teu amanhã, do teu futuro, fica tranquilo, eu cuido. Eu cuido. Ok? Eu cuido. Vamos fazer esse trato para você poder viver hoje o plano que eu tenho para a sua vida. E outra coisa interessante é que Jesus vai falar dessas palavras a respeito do cuidado futuro de Deus para conosco, esse Pai que cuida do presente, mas também já garante o sustento futuro, usando figuras da natureza, da criação. Ele vai falar do passarinho que ninguém se lembrou de alimentar o bichinho, mas não morreu porque Deus cuidou dele. E vai dizer que você tem muito mais valor do que muitos pardais. Vai dizer das plantas, das folhas, das flores, que são vestidas e amanhã são lançadas no forno. E Deus cuida. Ou seja, ele usa essas figuras para transmitir a verdade que Deus não é apenas o criador de todas as coisas, mas Deus é o sustentador de todas elas. Incluindo a mim e a você e aos nossos filhos. Ele não só é o criador, mas o sustentador de todos nós. E se a gente olhar para a criação, a gente vai perceber esses recados de Deus para nós. Por exemplo, você que come fruta, tirando essas aí, né, novas aí mas fruta vem com semente. E geralmente mais de uma. Algumas vêm com muitas sementes. Isso é um recado de Deus. Ele nos dizendo, veja, o que eu te dou hoje, eu não te dou apenas o sustento de hoje, mas já estou pensando amanhã. E com fartura, viu? Porque são muitas sementes. E cada uma delas pode gerar ainda mais frutos, com mais sementes ainda. Então, é muita generosidade. É muita bondade. É muito cuidado. Todos os dias. E para todos nós. Aí a pergunta é, o que a gente faz com toda esta bondade? O que a gente faz com toda esta generosidade recebida todos os dias? O que a gente faz com isso? Bom, biblicamente a primeira coisa é desfrutar. É bênção. Desfrutar daquilo que Deus criou para nossa alegria. Louvado seja Ele. E louvá-lo por isso. O que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Pelos benefícios que me tem dado. Que darei ao Senhor? Então a gente desfruta para louvá-lo e a gente compartilha para que outros também possam conhecê-lo e louvá-lo. Como aquela história que eu conto, que chega o sujeito, depois de passar o dia procurando emprego, chega em casa, o porteiro lhe diz que alguém deixou uma cesta básica, não se identificou, aí ele leva para o apartamento, as crianças fazem aquela festa,
papai, quem foi que deu? E o pai responde, não sei, mas sei que foi o papai do céu que mandou entregar, então vamos agradecer. E aí junta lá a família e louva a Deus. Isso é reino de Deus. Que recebesses de graça, dai de graça. Resplandeça a vossa luz diante de quem? Dos anjos, dos homens. Para que eles vejam as vossas boas obras e então glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nós temos uma missão nessa terra. Obrar de tal forma que as pessoas vejam e glorifiquem o nosso Pai generoso que está nos céus. Então eu sei que alguém pode dizer assim, ele está falando isso por causa da campanha, ou só da campanha. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Não é por isso não. Não é por isso não. Eu estou dizendo isso porque, como pastor, tem alguns temas que eu tenho que pregar todo ano. E um deles é sobre dinheiro. Tem temas que um pastor precisa pregar todo ano. Um deles é dinheiro. E se tem uma época boa para pregar sobre isso, é essa. Essa é a hora. Esse é o momento. É por isso. Sabe por quê? Porque se a gente alcançar o alvo, vai ser uma maravilha. Vai ser uma bênção que vai se transformar ainda mais em mais bênçãos. Louvado seja o Senhor. Mas sabe o que eu quero mesmo? Que eu espero mesmo? Que eu peço mesmo? É que o Espírito Santo sopre aqui. Sopre o Espírito Santo. E liberte muitos da escravidão de Mamon. Porque Mamon vai te matar. Mamon mata. Judas recebeu 30 moedas da parte dele. Dava para comprar um bom terreno. Mas Mamon tirou dele a paz. Não dá para fazer nada sem paz. Eu quero que o Espírito Santo sopre aqui. Liberte muitos da ansiedade e da preocupação para com o incerto do amanhã, fazendo lembrar que há um Pai Celeste que cuida bem de nós. Do hoje e também do amanhã. O Espírito Santo sopre. Sopre. E aí nasça, ou se reafirme, uma igreja que não apenas fala de Jesus, mas vive como Ele. E aí, irmãos, a gente fica esperando que o dia que a gente for para o céu vai vir anjo nos receber. Vai vir Jesus logo de cara. A Bíblia diz outra coisa. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que eles vos recebam no céu. Então imagina um dia você chegando lá, esperando que vai vir Jesus. Não. Sabe o que pode acontecer? Pode vir um ribeirinho. E vai dizer assim, obrigado por ter buscado em primeiro lugar o reino de Deus. Porque as minhas crianças ganharam não apenas o pão da terra, mas o pão do céu. Pode vir uma família de suíços. Dankeschön. Porque você
ouviu o chamado de Jesus, nós conhecemos o Evangelho. Nós conhecemos o próprio Jesus. Ele é vivo mesmo e nos deu vida. E aí vem Jesus. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito te colocarei. Entra para a alegria do teu Senhor. E por quê? Porque a salvação é pelas obras? Não. Mas porque a salvação nos faz ser como Jesus. Aquele que Pedro diz, andou por toda a parte, fazendo o bem. Que assim seja, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.